Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Oitavo ano, vamos lá? Então, hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula e nós iremos falar ou abordar vários conteúdos nessa aula, ok? Vamos para os objetivos? Os objetivos dessa aula, turma, é ampliar a compreensão do conto em estudo, compreender a adequação da norma padrão quanto à concordância verbal, entender a conjugação dos verbos de acordo com o sujeito. Ok, estamos falando então de quem mesmo? Dessa obra A Terra dos Meninos Pelado, escrita por Graciliano Ramos. Nessa terra, nós vimos que é uma terra fictícia criada por Raimundo. Nessa terra, turma, vocês sabem, tudo é muito perfeito, nada é impossível, né? Que mundo maravilhoso e incrível! E eu ainda convido a vocês a ler essa obra. Eu insisto para que vocês leiam. Sabe, são poucos capítulos. Sabe quanto tempo? Eu já tinha lido esse livro há muito tempo, mas eu retomei esse livro e eu reli em casa. Sabe quanto tempo que eu levei para ler? 1h30, acho que 2 horas, aí no máximo. Você pega devagar e vai lendo, porque a história é tão envolvente que não tem como você parar. Mas vamos à temática da nossa aula. A temática da nossa aula é conto, que mais? Concordância verbal, conjugação de verbos. Ok, nós estamos aqui diante desse fragmento da obra, né? Que nós estamos estudando. Vamos ler? Era de bom gênio e não se zangava, mas os garotos dos arredores fugiam ao vê-lo, escondiam-se por detrás das árvores, mudavam a voz e perguntavam que fim tinha levado os cabelos dele. Nós estamos diante de uma oração aqui e é o que nós vamos tratar e abordar nessa aula a partir do texto. E nós vamos falar então sobre o quê? Sobre sujeito. Vamos ler essa frase? Os garotos dos arredores fugiam ao vê-lo. Nós temos ali qual é o sujeito dessa frase. Eu não preciso nem falar, por quê? Porque você já sabe o que é sujeito, né? O que é predicado, você já sabe o que é verbo também, mas ali está marcado que o sujeito é os garotos dos arredores, que se referem eles. Está em qual pessoa? Terceira pessoa do plural. Aí nós temos a marcação do verbo ali, fugiam. Esse verbo ele está no plural. Por que o verbo está no plural? Claro, né? Porque o sujeito também está no plural e o verbo deve concordar com o sujeito. Vamos lá? Concordância verbal. Significa o quê? O verbo de uma oração deve concordar em número e pessoa com o sujeito, para que a linguagem seja clara e a escrita esteja de acordo com as normas vigentes da gramática. Turma, deixa eu falar uma coisa com vocês. Acontece o seguinte, é muito importante vocês terem um conhecimento da norma culta. Ah, por que, professor, é tão chato ficar falando de maneira tão formal? Sim, mas acontece o seguinte, quando você vai escrever, a norma padrão exige que você escreva adequadamente e não como você fala, tá? Então, a oralidade é um jeito de falar e para nós escrevermos, nós temos está de acordo com as normas padrão, que é uma proposta da nossa gramática normativa. Vamos lá? Sujeito composto. Você sabe também o que é um sujeito composto, não sabe?
Sim, professora. Então, sujeito composto, vamos ler essa frase? Ontem viajou o filho e a filha. Aí nós temos a mesma oração logo a seguir. Ontem viajaram o filho e a filha. Ai, prof, que confusão agora que você fez na minha cabeça. Não, é muito fácil isso. Vamos lá novamente a telinha. Ontem viajou o filho e a filha. Então, o verbo ali, viajou, ele está no singular. Então, significa o quê? Que o verbo anteposto concorda com o sujeito mais próximo. Qual é o sujeito mais próximo do verbo? Ali é o filho. A outra frase nós temos: ontem viajaram o filho e a filha. Então, o verbo aqui já está no plural, porque ele concorda com os sujeitos, que é o filho e a filha. Então, o verbo no plural concordam com os sujeitos. Vamos lá, próxima explicação a respeito também de verbos. O verbo segue a regra geral, ou seja, vai para o plural, concordando com os dois núcleos. Ah, já vem com esse negócio, prof. Além de sujeito, eu tenho que saber o que é núcleo também? É muito fácil. Nós temos ali dois núcleos. Quais são os dois núcleos que nós temos? Filho e filha. Então, portanto, o filho e a filha são o sujeito, mas o núcleo é filho e filha. Vamos lá? O filho e a filha viajaram. Então, ali, filho e filha está posposto ao verbo, ou seja, após a esse verbo, ok? Então, nós temos próximo quis que nós temos já para fazer, porque eu quero que vocês, não adianta eu ficar aqui explicando se vocês não fizerem exercício, concorda? Vamos então a esse quis? Os rios encolhiam as margens para as pessoas passarem. Identifique o sujeito e o verbo dessa oração. Responda lá no seu caderno e logo voltamos para conferir.
vamos conferir a resposta. Ah, vocês acertaram. É muito fácil essa questão, gente. Meu Deus, né? Muito fácil. Vamos lá. Correção. Sujeito, claro, os rios, né? E o verbo, encolhiam. Muito bem, galera. Nós estamos aqui diante de mais duas orações, que nós chamamos de sujeito composto. Por que sujeito composto? Porque tem mais do que uma pessoa, vocês já sabem disso. Vamos lá? Mas aqui nós temos os pronomes. Eu, tu e ele fizemos a tarefa. Então, percebe que ali esses pronomes, eles estão na primeira pessoa plural, ok? Então, eu, tu e ele fizemos a tarefa, porque eu, tu e ele somos nós, fizemos a tarefa. E a próxima oração é tu e ele fizestes a tarefa. Então, o tu ali, o verbo vai concordar com o pronome tu. E lá na conjugação verbal, então o pronome tu e a conjugação de tu é fizeste. Então, significa o quê? Que nessa frase, a segunda pessoa é mais importante que a terceira. Ok? Vamos mais uma questão para nós reforçarmos essa atividade. De acordo com a regra, a segunda pessoa é mais importante que a terceira pessoa. A segunda pessoa é mais importante que mesmo? Que a terceira. E quando os núcleos do sujeito são representados por pronomes, foi o que nós vimos lá, pronomes pessoais do caso reto, o verbo fica no plural. Coloque, então, verdadeiro ou falso para as questões abaixo. Ok? Já aguardo vocês para conferir.
Vamos às respostas? Então, nós temos ali, verdadeiro, tu e ele fostes os mais espertos. Por quê? Porque lembra da regrinha que o tu é mais importante. Então, o verbo combina ali, concorda com o tu. Tu e ele foste os mais espertos. Errado, porque nós já colocamos verdadeiro na primeira. Então, eu, tu e ele fomos os mais espertos, que foi a primeira regrinha que eu passei no primeiro slide lá que vocês viram anterior à questão que fizemos. Então, essa questão é verdadeira, porque eu, tu e ele somos nós, fomos os mais espertos, verbo no plural. Muito bem, turma. Estamos diante de mais uma questão. A questão de número 2, vamos analisar esse fragmento. Era de bom gênio e não se zangavam, mas os garotos dos arredores fugiam ao vê-lo, escondiam-se por detrás das árvores da rua, mudavam a voz e perguntavam que fim tinha levado os cabelos dele. No trecho acima, foram destacadas algumas formas verbais. Quais são elas? Zangavam, fugiam, mudavam e perguntavam. Em relação ao número e à pessoa em que esses verbos foram conjugados, o que é possível notar? Letra A, que há formas no singular e outras no plural. Observe lá o verbo e a conjugação. Letra B, há formas verbais que se referem à terceira pessoa do plural. Lembram da terceira pessoa do plural? Letra C, um dos verbos se refere à terceira pessoa do singular. Ou letra D, todas as alternativas estão corretas. Confira lá, observe bem, encontre o sujeito, veja a conjugação do verbo e marque a resposta correta. Já voltamos.
Ok? Marcaram a questão? Vamos lá? É a letra D, galera. Todas as alternativas estão corretas. Muito bem. Vamos seguir a nossa aula de hoje. Hoje nós temos muito conteúdo, turma. E além disso, hoje se trata mais de questão de exercícios, ok? Sujeito simples. Sujeito simples, vamos ver essa frase que ela é diferente do que nós conhecemos o que é sujeito simples. Os Estados Unidos se julgam muito poderosos. Se vierem acompanhado de artigo, acharam o artigo ali? Qual é o artigo? Os. O verbo fica no plural, ok? Entenderam essa? Por quê? A marcação do artigo. O artigo está no plural, os, então o verbo fica no plural. Próximo, a maioria dos alunos não gostam de gramática. Segunda frase, a maioria dos alunos não gosta de gramática. Ué, prof, tá igual? Sim. Sabe por quê? Concordância no singular ou no plural. Sim, a maioria dos alunos não gostam e a maioria dos alunos não gosta, sem o M, são aceitos também na gramática, ok? Fixaram isso, ok? Então, somente para essa expressão que adiante nós veremos outras expressões. Questão de número 3. Mas os garotos dos arredores fugiam ao vê-lo, escondiam-se por detrás das árvores da rua, mudavam a voz e perguntavam que fim tinha levado os cabelos dele. Os verbos fugir, que é o fugiam ali no trecho, né, do texto, mudar, que é mudavam, e perguntar, que é perguntavam, se referem a qual tipo de sujeito? Sujeito simples, sujeito composto ou sujeito desinencial? Olhe lá bem a resposta. Já retornamos para marcar a resposta correta.
Ok, gente? Vamos à resposta correta? Nós temos nessa frase ali a marcação do verbo fugiam, que ele marca que é sujeito simples. Porém, no verbo mudavam e perguntava, se refere a sujeito desinencial, que nós veremos nas próximas aulas. Mas como eu quis apenas tratar de sujeito simples aqui, por isso que eu trouxe essa frase. Mas na próxima aula nós veremos sobre isso. Então, a resposta correta é sujeito simples. Ainda que os garotos estejam no plural, só há o quê? Um núcleo. Portanto, o sujeito é simples. Percebe a diferença? Garotos no plural, mas o sujeito é simples, porque não tem dois núcleos. Entende? Ok? Perfeito? E eu quero ressaltar mais uma vez. Ressaltando. Sujeito desinencial. Vocês já ouviram falar, eu tenho certeza, porque vocês estão no 8º ano. Mas nós vamos retomar essa aula na próxima e eu vou explicar detalhadamente a respeito desse sujeito. Porque também aqui, nesse fragmento do livro, nós temos uma marcação do sujeito desinencial. Ok? Combinado? Muito bem. Observe a frase e responda. A maioria dos alunos faltou ou faltaram à aula? Lembra que nós falamos sobre essa expressão a maioria? Pense um pouquinho lá e já retornamos para conferir. Vamos à resposta? Ok, então nós temos ali
eu coloquei algumas flechinhas, né? A maioria dos alunos faltaram ou faltou a aula. Pode ser. A maioria combina com o quê? A maioria combina com o verbo faltou. Dos alunos concorda com o verbo faltar. Qual é o núcleo? Nós temos ali o núcleo também marcado, ok? Então, correção. A maioria dos alunos faltaram ou faltou a aula? Seria a resposta correta, como nós vimos na regrinha. Analise as duas orações e marque a diferença. Mais um quiz, turminha. Na letra A, nós temos: os Estados Unidos são a maior potência mundial. Letra B: Estados Unidos é a maior potência mundial. Veja lá essa questão, analise bem. Lembra do que eu falei a respeito do quê? Do artigo, eu falei a respeito da concordância. Então, eu tenho certeza que você vai marcar certo essa resposta, ok? Já voltamos. Ok? Vamos ver, conferir a nossa resposta? Então, a correção ali seria, vamos lá, os Estados Unidos são a maior potência. Letra B, Estados Unidos é a maior potência mundial. Ok? Se você colocou dessa forma, então você acertou. Próximo quiz. Nós estamos diante... Ai, como eu gosto muito da Mafalda. Você gosta?
Você gosta da Mafalda? Ah, eu adoro a Mafalda. Então vamos lá. Minha mãe amassa, amassa só. Sim, amassa só e salga a massa. A massa se amassa na mesa. A massa é sã. Sim, essa massa é sã. O bom de ir para a escola é que a gente pode ter conversas literárias. Como ficaria o trecho "a gente pode ter conversas literárias na norma culta"? No futuro do pretérito. Vocês se lembram do futuro do pretérito? Sim? Então, marque a resposta correta ali. Letra A. Nós podemos ter conversas literárias, nós podíamos ter conversas literárias ou nós poderíamos ter conversas literárias. Já voltamos para conferir a nossa resposta. Ok? Vamos conferir? A letra C. Então, a marcação do verbo ali que nós temos é poderíamos, nós poderíamos ter conversas literárias. Ok. Vocês gostaram da aula de hoje? Sim, claro. Então, na aula de hoje nós vimos sobre concordância verbal e adequação dos verbos de acordo com o sujeito. Nós sabemos que não para por aqui, ok? Não para por aqui o quê? As atividades, os exercícios, que nós temos muito mais para aprender. Eu trouxe exercício muito limitado aqui para vocês, mas para que a gente possa fixar
a norma culta, é necessário que a gente faça bastante exercício. Por isso eu te convido na próxima aula. Eu estarei aqui novamente para a gente conversar mais outros detalhes sobre a norma culta. Eu agradeço a todos e tenham bons estudos.